E a gente acabou marcando essa reposição, né? Para hoje, redação, e segunda-feira, português, pessoal. Mas eu venho perguntar a vocês. Vocês ficaram com dúvida? Ontem eu fiz vídeos, né? A gente explicando aqui o assunto. Vocês tiveram dúvidas com relação ao que vocês assistiram? Não. Ok. Não. Então, pessoal, só vou aqui, né? Então, relembrar vocês aqui os pontos, né? Que a gente trabalhou ontem no vídeo. E, como eu falei para vocês, na próxima semana a gente fecha o livro praticamente essa semana, né? Fechamos os conteúdos do livro. E vocês, na próxima semana, vão trabalhar com atividade de fixação. Ou seja, todo o assunto que a gente já viu desde o módulo 17 até agora, a gente estará revisando através dessas atividades, tá? Para nos prepararmos para as provas. Bom dia, Karine. Bom dia, Rian. Então, vamos lá, pessoal. Oi? Rian não entrou, não, professora. Professora, a senhora sabe se as provas vão ser na folha ou online? Olha, Beatriz, eu não sei te informar, mas acho que será em formulários, tá? Vai seguir o mesmo padrão aí. Ah, tá bom. Tá? Rian pediu aqui para entrar. Deve ter caído a internet dele. Então vamos lá, galera. Ontem compartilhei com vocês lá no grupo os módulos de redação referentes ao módulo 23 e ao módulo 24. No módulo 23, vem falando sobre o acróstico, tá? Não sei se vocês assistiram o vídeo, se vocês conseguiram fazer as atividades. E aí, gente, o acróstico, ele é o quê? Que a gente viu, né? É uma composição escrita a partir das letras iniciais de uma palavra, de um nome, da ordem alfabética, enfim, cada autor que vai desenvolver aí a partir o eixo, né? No eixo horizontal, a palavra que ele quer, seja um nome, seja a ordem alfabética, seja, enfim, ele vai, a partir dessas letras iniciais escritas na vertical, ele vai desenvolver ali frases, palavras, tá? Versos. E aí, como a gente falou, né, escrita em versos ou frases. E a partir desses acrósticos, né, a gente tem lá informações, tá? A gente tem aí a seguinte palavra, né, na horizontal, a amizade. E lá no vídeo eu vinha mostrando para vocês como que isso funciona. Ele fez amigos são, M, muitas vezes, os, I, irmãos que escolhemos, Z, zelosos, eles nos, A, ajudam, E, D, dedicam-se por nós para que a nossa relação seja verdadeira, e o E aí de eterna, né? Essas iniciais formando aí a palavra amizade. Tem aí o acróstico alfabético, que é aquele que ele se utilizou aí das letras do alfabeto para criar frases, né, e uma informação que chega até nós, tá? Ontem eu falei com vocês o quê? Que na nossa definição aqui ele também fala que o acróstico, né, ele pode formar não só a partir das letras iniciais, frases, porém ele pode estar no meio também. Eu nem apaguei, pessoal, tá aqui, ó. Não sei se vocês vão ler. Ele pode, se vocês vão conseguir ler, acho que não. Que ele pode formar palavras também, ele tem o eixo aí central, e a partir desse eixo central, ele trabalhar palavras. E aí a gente tem o que? O mesóstico. Se vocês não estiverem vendo certinho, depois vocês vão lá no vídeo que eu mandei para vocês ontem, que vocês vão ver
com mais clareza, tá? Então, eu tenho aqui a palavra família no centro e aí ele faz uma construção a partir daí, né? Filho, mãe, pai, Silva, né? Ele vai construindo as palavras a partir do eixo aí, tá? Depois vocês vão lá no vídeo do YouTube e que eu compartilhei com vocês ontem e vocês verificam essa informação que no vídeo de ontem dá para ver certinho, tá? Eu falei também o que? Sobre a diferença do acróstico e do acrônimo. A gente está trabalhando acróstico, que ele funciona, né? São palavras, frases formadas, né? Em linhas e versos. Ou seja, eu tenho ali toda uma extensão. Embora essas palavras, né? Formam uma palavra. E aí, como a gente viu lá, eu tenho a questão da função poética, que está relacionada à estética dessa leitura, né? Está relacionada a um estilo, ou seja, uma poesia, a beleza, né? Pode ser uma música, pode ter rima, pode ter ritmo, tá? Ritmo está lá voltado para a música, né? A rima está relacionada aí aos versos. Então, pessoal, o acróstico, ele, como eu falei anteriormente, ele trabalha aí com as letras iniciais de uma palavra, isolada ou localizada no início, né, ou no interior da frase. Eu formo frases e versos. Já o acrônimo são as famosas siglas que a gente aprende lá. E aí eu citei o exemplo no caso da ONU, né? Organização das Nações Unidas, né? Por exemplo, Ibovespa, Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, Unesco, enfim, a gente consegue formar com essas siglas palavras, tá? Então tem essa diferença aí, vocês prestem atenção. Claro que isso não vai ser cobrado, né? Uma informação adicional que vocês já sabem, tá? Mas, por exemplo, o mesóstico, ele aqui fala pra gente, né, que pode estar no interior da frase. Isso já está aqui, tá? Ele só não diferencia o nome. Ele usou aqui um acróstico, pode estar na inicial ou pode estar no meio, tá? Então, mesóstico e acróstico está relacionado a esse assunto. Pessoal, vocês fizeram a atividade do praticando? Sim, professor. Alguém fez a atividade praticando? Então vamos lá, galera. Vou dar um pulo lá para o módulo 24, que vem falando sobre um mini conto, tá? Então vamos à leitura. Quem tiver no livro, página 51. Quem não tiver livro, verifica lá no PDF, módulo 24. Júlia, bom dia. Bom dia. No módulo 24, a gente falou um pouquinho sobre o mini conto, tá, pessoal? O que é o mini conto? O nome já fala, né? É uma estrutura muito reduzida de um conto, tá? O conto, a gente aprendeu que ele faz parte lá do gênero, da tipologia narrativa. Dentro dessa tipologia, temos lá vários gêneros: conto, fábula, crônica, romance, novela, tá? E o conto é uma delas. Só que o conto, ele tem uma versão mais curta, tá? Que é o mini conto e o microconto, tá? Então vamos à leitura aí. Embora o prefixo mini remeta ao tamanho do texto, o mini conto não é só um conto pequeno, é um texto marcado pela concisão, na qual sugerir é mais importante do que descrever. Mantendo-se os principais elementos do conto, tempo, espaço, né? Você tem que estar ali subentendido os personagens, tá? A narrativa, tá? Que é tudo isso que a gente vai ver aqui embaixo. E a estrutura do começo, meio e fim.
pode-se variar de uma frase até uma página. E dependendo de produzir, e deve-se produzir no leitor efeito semelhante àquele proporcionado pelo conto tradicional. Como em toda obra literária, os minicontos e os microcontos, a participação do leitor é fundamental, pois este preencherá as lacunas deixadas pelo autor com a sua vivência, com seu repertório de leituras. Algumas características do miniconto. A concisão. Como falei anteriormente, o que é a concisão? É você falar muito através de pouco, ou seja, eu vou escolher palavras exatas para simplificar e falar de forma objetiva o que eu quero que você compreenda, o leitor compreenda, tá? Ou seja, eu sou concisa, tá? A concisão, gente, está relacionada à objetividade do assunto, à escolha de palavras, né? Está relacionada à questão da ideia central, que é o que você quer passar ali. Eu só passo aquela ideia e o restante, quem subentende, vai ser o leitor. Narratividade. Rian, bom dia. Foi. Bom dia. Bom dia. Narratividade, pessoal. O que é a narratividade? Como eu falei para vocês, o miniconto, ele faz parte da tipologia narrativa. Logo, embora seja através de poucas palavras, essa história, ela precisa ser contada, essa narração precisa estar presente, mesmo que de forma subentendida, tá? Mesmo que essa informação precisa estar ali presente, você tem que entender a narrativa da história nessas poucas palavras, ou seja, ele não vai fazer a narração. O cachorro estava com fome e aí o seu dono o alimentou com uma ração, sei lá, de péssima qualidade ou de boa qualidade. Isso tem que estar subentendido, toda essa narrativa. Eu posso simplesmente ali no miniconto falar o cachorro faminto comeu, tá? E aí você tem que produzir na sua mente toda essa narrativa aí que eu falei anteriormente. Efeito. O efeito do miniconto sobre o leitor deve ser semelhante ao de um conto longo, ou seja, né, a expectativa do assunto, a questão da narração, tudo isso vai gerar em você o mesmo efeito do miniconto relacionado ao conto da forma que a gente conhece, né, que é a forma mais longa, mais extensa. A abertura. O conto deve prender a atenção do leitor logo no início. Ou seja, para eu prender a atenção do leitor, eu preciso usar as palavras certas e combinar essas palavras certas de forma que o leitor, ele faça perguntas ali, ele imagine a narração, essa história, esse enredo aí. E a exatidão, né? Já falei aqui que são as palavras que precisam ser escolhidas de forma minuciosa. Eu preciso fazer uma escolha certa dessas palavras para causar esse efeito e prender a atenção do meu leitor. Temos aqui um exemplo, né? A velha insônia tossiu às 3 da manhã de Dalton Trevisan. Nós vemos aqui, né, praticamente uma frase só, sendo que nessa frase está subentendido o quê? Os elementos da narrativa, né, que são o enredo, a apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho da história. Está aqui subentendida também o tempo e o espaço. Está subentendido o personagem, tá? Que é o eu lírico aqui falando, né? A velha insônia tossiu 3 da manhã, ou seja, ele foi acordado pela insônia, que é o que ele está falando, né? A velha insônia tossiu às 3 da manhã, ou seja, às 3 da manhã o sono fugiu dele, ele acordou e não conseguiu mais dormir. Eu tenho aí toda uma narrativa, né? Ele estava no quarto, em cima da cama, ou seja, tempo, espaço, tá? Era noite, no caso madrugada, né? Às 3 da manhã. Então, tudo isso aí tem que estar subentendido.
Abaixo no sintetizando, eu tenho aí algumas características do conto, do miniconto e do microconto. O microconto e o miniconto, pessoal, as características deles são parecidas, tá? São bem próximas, com exceção de um detalhe. No miniconto, eu posso utilizar no máximo 50 palavras, tá? Já no microconto, eu não faço uso de palavras, eu faço uso de... eu tenho um limite de até 150 caracteres. Isso aí está relacionado o quê? A letras, ao espaço, a pontuação que você vai colocando aí no texto. Ou seja, esse exemplo que eu dei para vocês, né, de A Velha Insônia Tossiu às 3 da manhã, de Dalton Trevisan, é um microconto. Abaixo, a gente também tem aí um miniconto, tá? Que eu tenho aí um pouco mais de caracteres. E aí a gente pode estar relacionando esses dois aí com as mesmas características de um é a outra, com simplesmente essa diferença. Um se baseia em 150 caracteres, que é o microconto, e o miniconto, ele me dá um limite até 50 palavras, tá? Mas todos eles têm os elementos lá da narrativa, né? Eu tenho o personagem, eu tenho o tempo, eu tenho o enredo, eu tenho o espaço, eu tenho um narrador, tá? Eu chamo a atenção do leitor, prendo a atenção do leitor, tá? E todos eles aqui estão relacionados à literatura, a obras ficcionais. Pessoal, tem um miniconto de Lígia Fagundes Telles, que é bem interessante, que se chama o quê? Confissão. Ela fala o seguinte, né? Fui me confessar ao mar. O que ele me disse? Nada. Ou seja, eu tenho aqui a questão da ambiguidade, né? A gente vê lá essa questão da função poética. Nada, pode ser que ele não falou coisa alguma, não falou palavra nenhuma, ou a gente também pode subentender o quê? Né? Nada, do verbo nadar, né? Entrar na água e começar a nadar. Então a gente tem até aqui uma brincadeira falando sobre a ambiguidade. Dúvidas, pessoal? Não, professor. Pessoal, ontem eu passei para vocês o praticando e o praticando em casa dessas duas atividades. Alguém fez o praticando do módulo 23 e 24? Sim ou não? Aqui falando sobre acróstico, o praticando ele vem trazendo o quê? Número 1, para você fazer um acróstico com o seu nome. No meu caso, Estela, vou colocar lá Estela na horizontal e vou tecer frases, tá? Podem ser poemas, já que está voltado para a literatura, tá? Eu posso desenvolver poemas no acróstico do meu nome, eu posso simplesmente formar frases ou palavras, tá bom? E essa que é a ideia aqui. A número 2 é para você fazer um acróstico com a palavra felicidade. Eu meio que já dei um spoiler para vocês aqui, tá? Vocês podem fazer um acróstico ou um mesóstico. Número 1 é para vocês desenvolverem um acróstico a partir do nome de vocês, tá? E aí vocês vão desenvolver, pode ser um poema com base no nome de vocês, tá? Lá na vertical, nome de vocês e frases ou palavras, tá? Podem ser também versos, tá? No caso aí um poema desenvolvido à base do nome de vocês. Na número 2 ele traz também a mesma proposta, só que com a palavra felicidade. A 3 também com a mesma proposta, só que com a palavra pandemia. No número 4 é para vocês falarem aí, pesquisar. Mas não precisa rimar, não. Não precisa rimar, fica a critério de vocês. Se vocês quiserem construir uma poesia, um poema, quero dizer, aí vocês podem rimar. Mas se não quiser simplesmente formar uma frase, por exemplo, Estela. Aí eu vou falar assim, estrela S, sublime T, trabalhador, enfim, né? Vocês podem aí trabalhar palavras ou... Então é fácil, porque
É fácil. Criar uma frase. Pode ser frase, vocês podem desenvolver uma poesia. As meninas, né, que gostam muito de poemas, né? Deixa aí fica aí a dica, tá? Então, a 1, 2 e a 3 é a mesma proposta. Só que a número 1 é com o nome de vocês, número 2 com a palavra felicidade e 3 com a palavra pandemia. Na 4, vocês vão pesquisar e escrever lá o significado dessa palavra. Pandemia, está relacionada a número 3. Na 5, vocês vão criar um acróstico com a frase de cada letra. Aí ele fala aqui, use a palavra que você quiser. Você escolhe a palavra. Enfim, né, pessoal? Ele vem trazendo aí essa proposta. A Praticando em Casa vai interpretar aí uma fábula de La Fontaine, né? A Cigarra e a Formiga. Isso, módulo 23. Lá no módulo 24, pessoal, o Praticando, ele traz aqui um mini conto e aí a gente vai entrar com a questão interpretativa, né? Dessas atividades, né? Qual é o acontecimento único e particular focalizado no mini conto, ou seja, uma vida inteira pela frente, o tiro veio por trás. O que ele está tratando aqui? Aí vocês vão aí pesquisar, estudar, entender a informação que ele está dando para vocês fazerem essa atividade, tá? Então, o mini conto está mais relacionado a interpretações e assuntos aí que a gente trabalhou no mini conto. Pessoal, há alguma dúvida? Não. Ok, galera. Quem fez já pode me enviar, tá? Já liberei para vocês o gabarito do módulo 22 de redação. Galera, não deixem de fazer essa atividade. Semana que vem, pessoal, a gente vai corrigir de uma forma rápida essa atividade aqui, para a gente já fazer uma revisão, para a gente começar a se preparar para as nossas avaliações de quarto bimestre, tá? Lembrando a vocês, pessoal, que eu passei lá uma atividade de fixação, trazendo todo o módulo lá, falando sobre verbo, né? Então, vocês vão estudar, pessoal, com base nessa atividade de fixação. E se lembrem que as atividades são desenvolvidas em cima do livro. Então, pessoal, qualquer dúvida que tiver, recorre lá ao material de fixação ou recorre ao livro, que provavelmente você vai achar a resposta lá, tá? Pessoal, vou fazer a chamada para a gente finalizar a nossa aula, tá? 11h50. Como a gente também já tinha antecipado o conteúdo ontem, não ficou muita dúvida para hoje. Então, vamos lá. Natan? Presente, professora. Pode sair, tá bom, Natan? Até a próxima. Confiança para você, professora. Você também. Leandra? Presente. Tchau, tchau, Leandra. Guilherme Amaral? Presente, professora. Tchau, tchau, Guilherme. João Lucas? Tchau, tchau, João Lucas. Ana Beatriz? Presente. Tchau, professora. Tchau, até a próxima. Para você também. João Levi? Presente, professora. Tchau, tchau, João. Karina? Presente, professora. Tchau, até semana que vem. Tchau, até semana que vem. Bom final de semana. Para você também. Júlia? Presente, professora. Bom final de semana. Professora, você já me chamou? Para você também. Rian? Presente. Tchau, professora. Tchau. Até semana que vem. Maria Gabriele? Presente, professora. Bom final de semana. Para você também. Tchau, tchau. Tchau.